E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Davi e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equações do primeiro grau, esse curso de matemática básica, e aqui a gente está vendo revisando alguns conceitos, por isso está escrito preparação aqui. E nessa aula, como eu já falei, né, a gente vai ver equações do primeiro grau. E o que são equações do primeiro grau? Equações do primeiro grau são equações da forma ax mais b igual a zero, em que a é diferente de zero. E por que A tem que ser diferente de zero? Porque se A for zero, a gente tem o quê? Zero multiplicando x, e isso daqui vai dar B igual a zero, né? Então, deixa de ser uma equação do primeiro grau, porque ela é uma equação do primeiro grau, justamente por ter o expoente 1 aqui. Nossa, essa cor quase nem dá para ver. O expoente 1 aqui no x. Se fosse o expoente 2, por exemplo, se fosse... Mas, gente, o que está acontecendo com essas cores? Se aqui a gente tivesse ax ao quadrado mais b, aí sim, nesse caso, a gente teria uma equação do segundo grau, mais bx mais c, né, que geralmente isso aqui é igual a zero, geralmente é a forma de uma equação do segundo grau. E perceba que a gente tem, ó, x elevado ao primeiro grau, e aqui é a segunda potência. Então, se a gente tivesse, no caso, vamos colocar aqui embaixo, ax ao cubo mais b, x na segunda, mais c, x na primeira, mais d, isso aqui é igual a zero. E agora a gente tem uma equação do terceiro grau, porque o maior expoente é o de grau 3. Vamos prosseguir então. Agora eu só preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante, que é o fato de aquele passa para o lado, né? Não existe isso. Por exemplo, se a gente tem uma equação do tipo 11x menos 2 igual a zero, e a gente quer isolar a incógnita x, né, que é o nosso objetivo, encontrar o valor de x. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente tem que tirar aquele 2 dali. Então, o que a gente faz? A gente soma 2 de ambos os lados da equação, porque o que você faz de um lado da equação, você tem que fazer do outro, senão vai acabar dando errado, né? E aí a gente acaba cancelando esses dois valores, porque menos 2 com mais 2 dá zero, e a gente fica com mais 2 lá do outro lado. Então, a gente fica com 11x mais 2. Entenderam? É isso que acontece quando você passa o 2 para o outro lado, entendeu? Passa somando, né, que eu geralmente falo assim, ou passa subtraindo. Eu falo assim também às vezes, enfim, mas o correto é isso. O correto é somar 2 de ambos os lados, ou subtrair 2 de ambos os lados. E aí, o mesmo a gente faz com o 11, que está multiplicando o x. Nesse caso aqui, o 11 cancela, e a gente tem 1 sobre 11 lá do outro lado, 2 vezes 1 dá 2, e aqui a gente fica com 1x multiplicando 1 multiplicando x, que é igual a 2 sobre 11, e aí a gente acaba tendo x, que é igual a 2 sobre 11. Vamos ver alguns exemplos, então. No primeiro caso, a gente tem 3x mais 6 igual a zero. Isso é um exemplo de equação do primeiro grau. E aí a gente tem aqui também 3x mais 2 igual a x mais 7. Também uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o x está elevado ao expoente 1 em ambas as equações. Agora, o que mais que a gente pode ter? Bom, para resolver uma equação do primeiro grau, tudo que a gente precisa fazer é isolar a incógnita, certo? Então aqui a gente tem uma equação, 3x mais 6 igual a zero. Isso implica que 3x é igual a menos 6, certo? Somando menos 6 de ambos os lados, 6 cancela com menos 6, e a gente fica com 3x igual a menos 6. Isso implica em quê? Isso implica em x igual a menos 6 sobre 3, o que implica em x igual a menos 2, beleza? E o conjunto solução dessa equação é o conjunto S igual a menos 2, de um elemento só. O menos 2 é a única solução dessa equação. E da mesma forma, a gente faz com a equação que a gente tinha, a outra equação que a gente tinha. Ou seja, 3x mais 2 igual a x mais 7, a gente tem que isso daqui é igual a quanto? 2x menos 7 igual a x menos 3x. Ou seja, eu só separei um lado com as incógnitas e o outro lado com as constantes. Então eu tenho... Você poderia ter feito, por exemplo, mantido o 7 aqui, passado menos 2 para cá, e aí menos x para cá, mas eu fiz ao contrário. Eu passei o 7 para cá, subtraindo, né? Mas o que a gente realmente fez foi isso. Foi subtrair 7 de ambos os lados. E aí, depois,
eu subtraí x de ambos os lados, subtraí menos 3x de ambos os lados. E aí a gente acabou isolando tudo aqui da forma como queria. E aí a gente fica com menos 5 igual a menos 2x. E nesse caso, 5 igual a 2x, x é igual a 5 sobre 2. E aí, o nosso conjunto solução é 5 sobre 2, uma única solução. Agora, a gente vai resolver mais equações do primeiro grau. E a primeira equação é essa daqui. 3 que multiplica 2x mais 3 menos 4 que multiplica x menos 1, isso aqui é igual a 3. Primeira coisa que a gente faz é aplicar a propriedade distributiva. Então, a gente vai ficar com 3x mais 9, porque o 3 que multiplica 2x fica 6x, e 3 que multiplica 3 fica 9. Da mesma forma aqui, menos 4 que multiplica x fica menos 4x, e menos 4 que multiplica menos 1, que fica mais 4. Bom, dessa forma, a gente tem o quê? 2x mais 13 igual a 3, e 2x é igual a 3 menos 13, somando menos 13 de ambos os lados. Então, o que acontece? Acontece que 2x é igual a menos 10, ou seja, x é igual a 10 sobre 2. E tá resolvida essa nossa primeira equação aqui. Agora, no segundo exercício, a gente tem o quê? X mais 1 sobre 5, que é igual a 2x menos 3 dividido por 4. E para resolver isso daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em cruz. Então, a gente vai ficar com 4 que multiplica x mais 1 e 5 que multiplica 2x menos 3. A única coisa que foi feita aqui foi multiplicar em cruz. Feito isso, o que a gente tem? Fazendo a distributiva, a gente fica com 4x mais 4, isso é igual a 10x menos 15, e aí depois a gente tem 4x menos 10x, isso é igual a menos 15 menos 4. Então, a gente vai ficar com menos 6x igual a menos 19. E aí, x é igual a menos 19 dividido por menos 6, só que menos 19 por menos 6 é igual a 19 sobre 6. A gente tem menos em cima e menos embaixo. Lembra da regra de sinal, né? Menos com menos é mais. Então, o nosso conjunto solução é 19 sobre 6, um único elemento, beleza? Qualquer dúvida aí na teoria de conjuntos, pode buscar os vídeos aí no canal que eu falo bastante sobre isso. Aí no nosso próximo exemplo, que é o de número 3, o que a gente tem? Seguinte equação, 2x menos 3 menos x mais 2 dividido por 2 igual a 1/3. O que a gente vai fazer aqui é diferente agora, porque a gente tem o quê? Uma subtração de frações. Então, o que a gente precisa calcular numa subtração de frações? O MMC. Primeiro por 2, né, que vai sobrar 2, 3 e 1. Dá pra gente dividir por 2 novamente, e aí sobra 1, 3 e 1. E dá pra gente dividir por 3, e aí fica com o MMC, dá 12, né, o resultado do MMC. E aí, galera, o que a gente vai fazer? Tem aquela regrinha que diz, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas quando você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, é exatamente isso daqui que você está fazendo. Ó. Você está multiplicando a equação inteira, né? Imagina que você fez isso daqui, ó. Deixa eu colocar mais um passo aqui para ficar ainda mais detalhado. 12, você multiplicou por 12 desse lado e multiplicou por 12 desse lado também. É um produto, tá? Então, se ele tiver de um lado ou do outro, não faz diferença. Aqui também. O que faz diferença é esse parênteses aqui. Se você não coloca o parênteses, dá a entender que o 12 está multiplicando apenas o 2x menos 3, e não o menos x mais 2 sobre 2, igual tá aqui, que é o correto. Então, o parênteses indica que você precisa fazer a distributiva aqui, ó. Então, fazendo a distributiva, você fica com esse resultado aqui. E o que vai acontecer aqui, pessoal? O 12, eu vou conseguir simplificar com 4. E simplificando com 4, eu fico com 3. O 12, eu consigo simplificar com 2. Simplificando com 2, eu fico com 6. E o 12 também simplifica com 3. E dá o resultado 4. Então, o que a gente tem aqui?
aplicar a distributiva de novo. Ó, observe que foi a mesma coisa de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Se eu pego 12, divide por 4, dá o quê? 3. Multiplica pelo de cima. Vai ficar 3 que multiplica 2x menos 3. É exatamente o que a gente tem aqui, tá? É sempre bom a gente saber o que está fazendo, porque aí você não esquece. E isso também ajuda a resolver exercícios mais complexos. Bom, fazendo distributiva aqui, bem tranquilo também. O que a gente precisa fazer? Só multiplicar aqui. Bom, distributiva eu acredito que nenhum de vocês tem problema com ela, né? Então, o que a gente tem? 6x vai cancelar com 6x e vai sobrar menos 9, menos 12 igual a 4. Isso daqui dá menos 21 igual a 4. E o que é isso, pessoal? É um absurdo. Por quê? Porque menos 21 não é igual a 4, né? Mesmo que falar que 5 é igual a 6, não faz o menor sentido isso. Então, qual é o conjunto solução dessa equação? O conjunto solução é vazio. Tranquilo? Então, sempre que você resolver uma equação e chegar num resultado que não faz o menor sentido, sua incógnita desapareceu e você ficou com isso, que esse absurdo aqui é porque a solução da equação a equação não tem solução nesse caso. Agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vamos resolver alguns exercícios. E o primeiro exercício é, adivinha só, resolva as equações. E a gente tem aqui a letra A. Na letra A, a gente tem 2x menos 6 igual a 0. O que a gente vai fazer? Somar 6 de ambos os lados. E aí a gente vai ficar com quanto? 2x igual a 6. 2x igual a 6 é o mesmo que x igual a 6 dividido por 2, porque o 2 passa dividindo. Ou a gente vai multiplicar pelo inverso de ambos os lados. Como que seria isso? Como que seria multiplicar pelo inverso de ambos os lados? Deixa eu colocar aqui para vocês. Seria assim, ó, 2 que multiplica 1 sobre quanto? 2. Isso aqui igual a 6 que multiplica 1 sobre 2. Então, esse daqui cancela com esse e a gente fica... Opa, 2x no caso, né? E aí, 2 cancela com 2 e a gente vai acabar ficando com 1 que multiplica x igual a... Opa, 1 sobre 2 aqui. 6 sobre 2, ou seja, x é igual a 6 sobre 2, que foi o que a gente obteve ali. Agora, continuando aqui, a gente tem, simplificando, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, o conjunto de solução da nossa equação é 3. Tá. E aí, o que a gente tem agora? A letra B. A letra B a gente tem menos 2x mais 10 igual a 0. Nesse caso, menos 2x é igual a menos 10. E a gente tem que 2x é igual a 10. 2x vai ser igual a 10 dividido por 2 e x é igual a 5. Conjunto de solução dessa equação é 5. Bom, na letra C, o que a gente tem? 3x menos 3x menos 1 igual a 0. O que a gente vai fazer? Isolar a incógnita. Então, menos 3x igual a 1. X é igual a 1 dividido por 3, menos 3. X é igual a 1 dividido por menos 3. Então, a gente tem que o conjunto de solução dessa equação é menos 1/3. Um conjunto formado por um único elemento. Agora, vamos continuar com o exercício número 2. E nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? Resolver as equações, novamente. E a próxima equação que a gente tem aqui é a equação A. 5x mais 3 igual a 4x menos 6. Para resolver isso daqui, a gente vai isolar. De um lado a gente coloca as incógnitas e do outro a gente coloca as variáveis. Então a gente tem 5x menos 4 igual a menos 6 menos 3. E assim a gente fica com 5x menos 4 sobra x. E menos 6 menos 3 dá 9. Então x é igual a menos 9. E aí na letra B, a gente tem o que? 3x mais 2 igual a 5x mais 8. Bom, mais uma vez, incógnita de um lado, constante do outro. Então, 3x menos 5 sobra o quê? Menos 2x igual a 6. E aí, a gente fica com x igual a 6 dividido por 2. Aqui, no caso, esqueci de falar do conjunto de solução, que é igual a menos 9. E aqui, x igual a 6 sobre menos 2 é igual a x... É a mesma coisa que x igual a menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. E o conjunto de solução é menos 3. Por quê, pessoal? Sempre que vocês tiverem frações desse tipo A sobre B, e aqui você tem o menos no A. Isso aqui é igual a dividido por menos B,
que é igual a menos A sobre B. Ou seja, onde tiver o sinal de menos não é relevante. É o mesmo que ocorreu aqui. Você tinha esse caso aqui, ó. É esse daqui que você tinha aqui nessa igualdade. E aí você simplesmente, como é a mesma coisa, colocou o sinal de menos aqui na frente da fração. E aí você simplificou a fração e deu menos 3. Entendido? E aí a gente tem a letra C. A letra C a gente tem 2x menos 7 igual a 8 menos 3x. Nesse caso, isola as variáveis de um lado e as constantes do outro. Então, 2x mais 3x igual a 8 mais 7. E aí a gente tem 5x igual a 15. E, após isso, a gente tem x igual a 15 dividido por 5. E aí a gente tem x igual a 3. E a solução, então, é o conjunto formado pelo número 3. Uma única solução. E a gente tem a letra D. Na letra D, 5x menos 1 igual a 3x menos 1, a gente tem o quê? 5x menos 3x, passo para cá subtraindo, e a gente tem menos 1 mais 1. Soma 1 de ambos os lados. Então, a gente acaba ficando com 2x igual a 0. Ora, pessoal, se 2x é igual a 0, então alguma coisa aqui tem que ser igual a 0, certo? O que pode ser igual? O que vai ser igual a 0? X vai ser igual a 0, porque não tem como 2 ser igual a 0, né? Olha só. Sempre que vocês tiverem, ó, isso aqui que eu vou passar para vocês, guarda isso com muito carinho, tá? Se você tem A vezes B igual a 0, isso aqui que significa o quê? Então, ó, eu vou até colocar assim, se você tem A que multiplica B, isso for igual a 0, então A é igual a 0 ou B é igual a 0. Significa que um dos dois é igual a 0, tá ok? Se você tem uma igualdade e ela dá 0, um produto, né? E esse produto dá 0, um dos dois é igual a 0. É o mesmo que aconteceu aqui. Ou você pode pensar assim também, ó, 2x igual a 0, x é igual a 0 dividido por 2, que é igual a 0. Beleza? Mas aí, continuando aqui, o que está faltando? Claro, o nosso conjunto solução, que é 0. E agora, vamos para a questão número 3, e ela diz o quê? Resolva as equações. E aqui, a nossa primeira equação é 4 que multiplica x menos 3, mais 5 que multiplica 2 menos 3x, isso é igual a 9. Bom, primeira coisa que a gente faz aqui é a distributiva, então 4x menos 12, mais 5 vezes 2, 10, menos 5 vezes 3, que dá 15x. Isso é igual a 9. Bom, nesse caso aqui, fazendo as somas, a gente vai ter o quê? 4x menos 15x vai dar menos 11. Olha só, parece que eu errei o resultado. Então, vou mostrar aqui tudo para vocês logo e a gente já corrige isso. Então, como que vai ficar isso daqui? Olha, 4x menos 15x dá menos 11. Então, a gente vai ter menos 11x. O 2 passa para cá somando, então a gente vai ter 9 mais 2. E aqui a gente tem 11x igual a 11. Não, menos 11x igual a 11. O menos 11 passa para cá dividindo. A gente vai ficar com 11 dividido por menos 11, que dá menos 1. E o sinal é menos 1. Muito cuidado com o sinal, viu, pessoal? Porque em vestibular, principalmente, isso pode ser uma bela dor de cabeça. Na letra B, o que a gente tem? 2 que multiplica x menos 1. Nesse caso, a gente... E também a gente tem isso subtraindo disso. 3 que multiplica x mais 2 igual a 2 menos x. Bom, primeira coisa que a gente faz é a distributiva. 2 que multiplica x menos 2 menos 3x. Opa, parece que eu errei aqui novamente. Então já vamos raspar tudo aqui e a gente... Vamos ver se isso realmente dá um absurdo. Deixa eu ter deixado aqui para vocês conjunto unitário. Está sendo uma aula de o que não fazer, né? Em vez de o que fazer. Bom, vamos apagar isso daqui. E a gente sabe que o sinal aqui é negativo. Então, como que vai ficar isso daqui? A gente tem 2x menos 3x. Isso vai sobrar quanto? Menos x, correto? E a gente tem menos 2 menos 6. Então, isso vai dar menos 8. Então, a gente tem 4 aqui, vai ficar menos 8. Já vou apagar tudo logo e a gente continua a continha correta, tá? Mas olha só, o que eu queria mostrar para vocês aqui, nesse exemplo, né, que veio a calhar,
conjunto vazio, ele pode ser escrito dessa forma ou dessa forma, nunca dessa forma. É diferente, isso daqui é um conjunto unitário e tem como único elemento o conjunto vazio. O conjunto vazio está contido em todo o conjunto, né? Mas qualquer dúvida, vê lá os vídeos sobre conjuntos e aí fica tudo mais claro. Então, vamos continuar aqui. Então a gente tem menos 8 menos 2 igual a menos x mais x. Então, menos 8 menos 2 vai dar menos 10. Isso aqui igual menos x mais x igual a 0. De qualquer forma, dá um absurdo. E a solução é um conjunto vazio, beleza? Que é diferente disso daqui, tá bom? Mas o conjunto vazio é igual a isso daqui. Então, tem duas formas de representar o conjunto vazio. Essa é a primeira e essa é a segunda. Nunca dessa forma aqui, beleza? Porque isso aqui é um conjunto unitário. Mas aí, tá certo agora a equação. Bom, vamos seguir. Na 4, o que a gente tem? A gente tem que resolver as equações. E, novamente, a primeira equação é essa daqui. X menos 2 dividido por 3 igual a 5 menos x dividido por 2. Vamos lá, o que a gente precisa fazer aqui? Multiplicar em cruz, beleza? Então, a gente vai ficar com o quê? 2 que multiplica x menos 2 igual a 3 que multiplica 5 menos x. E aí a gente fica com 2x menos 4 igual a 15 menos 3x. E aí a gente fica com o quê? Incógnitas de um lado e constantes do outro. 2x mais 3x dá 5x. 15 mais 4 dá 19. Então a gente tem o quê? X igual a 19 sobre 5. E bom, na letra B a gente tem o quê? Multiplicar em cruz novamente. E aí a gente fica com 5 que multiplica 2x menos 3 igual a 4 que multiplica x mais 3. E aí, fazendo a distributiva, dá 10x menos 15 igual a 4x mais 12. Incógnitas de um lado, constantes do outro. A gente fica com 10x menos 4x igual a 12 mais 15. Ou seja, 6x igual a 27, x igual a 27 sobre 6, ok? E aqui eu não coloquei, mas acredito que não é segredo para ninguém, né? O conjunto solução dessa equação é 19 sobre 5. E o conjunto solução dessa equação aqui é 27 sobre 6. E agora, exercício número 5, a gente tem essa igualdade aqui, meio grandinha, né? Mas o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente calcula o MMC entre 2, 3, 4 e 12. Fazendo isso, basta calcular o MMC é dividir todos os números por números primos. E o primeiro número primo é o 2, depois vem o 3, a gente consegue dividir por todos, né, até que sobra 1 e 1 e 1. Tem um vídeo sobre o MMC aí no playlist de pré-cálculo, matemática, outra playlist de matemática básica. Mas beleza, feito isso, a gente faz o quê? Multiplica ambos os lados da igualdade por 12. Fazendo isso, o que a gente tem? Mais uma vez aqui, não esqueçam do parênteses, tá? Senão vai ficar parecendo que você está multiplicando. Se você não coloca parênteses, está errado, tá? Muito errado, porque você vai ter 12 multiplicando x sobre 2 mais... Ó, vamos imaginar uma situação aqui. Você não colocou parênteses. Se você não colocou parênteses, você tem 12 que multiplica x sobre 2. Aí você vai ter o quê? Mais x sobre 3, mais x sobre 4. Isso é igual a 13 sobre 12 vezes 12. Ok. Aí você vem aqui embaixo e escreve isso, né? Escreve isso que tá aqui. Totalmente errado. Não, na verdade você não escreveria assim, né? Você tiraria o parênteses, escreveria isso daqui, ó. Escreveria esse passo. O que está totalmente errado, porque você tem 12x, enfim, não façam isso, tá? Coloquem sempre o parênteses, porque aí fica certinho. Tá, o 12 cancela com esse 12 aqui, e a gente aplica a propriedade distributiva. E aí, a gente divide, né? 12 por 2 dá 6, 12 por 3 dá 4, e 12 por 4 dá 3, isso aqui é igual a 13. Então, a gente tem 13 igual a 13, a gente tem 13 dividido por 13, x, portanto, é igual a 1. E a solução é conjunto unitário com elemento 1. E agora a gente resolve a letra B. A letra B é que a gente tem x menos 1 dividido por 3 menos x mais 1 dividido por 6. Isso é igual a 3.
Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como sempre, calcular o MMC. E aí, tendo calculado o MMC, o que a gente faz? Vamos resolver a equação. A gente vai fazer o quê? Multiplicar pelo MMC a equação inteira. Então, a gente vai ter 6 que multiplica x menos 1, dividido por 3. Bom, esse 6 aqui cancela. Esse 6 aqui, 3 vezes 6 dá 18. Esse aqui cancelou. Esse daqui simplificou, 6 dividido por 3 dá 2. Aplicou a distributiva aqui, ficou 2x menos 2. E a gente fica com menos x menos 1. Isso aqui é igual a 18. Bom, x menos 3 igual a 18, x é igual a 21. E a solução dessa equação é 21. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Nesse formato de vídeo, tanto diferente, né? Mas, assim, dá pra fazer muito mais vídeos. E, enfim, vídeos que eu não faria normalmente se não fosse nesse formato. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.